Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, ou melhor, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do NT, no projeto de ensino gratuito, no nosso curso de assistente de contabilidade. Bem, vocês que já são inscritos, enfim, que já curtem, que já acompanham a gente desde o início, não deixe de compartilhar esse vídeo e, evidentemente, de curtir, ok? Você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, minha amiga, o seguinte... Fica um pouquinho, se você curtir, clica em curtir, por gentileza. Compartilhe o vídeo também. E eu te convido a se inscrever no canal aqui do NT Cursos, onde você vai poder compartilhar, enfim, obter conteúdos, conhecimentos, não só aqui na área de contabilidade básica, como também nos cursos que a gente já tem preparado, já tem montado para vocês, que é o de assistente administrativo. Já existe o curso completo e também completíssimo o curso de assistente de marketing e venda, ok? E a INT também é uma instituição, é uma escola industrial. A INT Cursos de Treinamentos Industriais é voltado para cursos na área de metal, mecânica, petróleo, gás, eletricidade, certificações e também, né, na área de construção civil com tecnologia de concreto. Busque lá, vai ao site, enfim, vai ao canal, busque informações, redija um e-mail a respeito de um curso que você se interesse, dá uma visitada lá, vale a pena. Então agora eu quero te convidar à nossa quarta aula do curso de assistente de contabilidade, onde o nosso tema é procedimentos contábeis, ok? Então vamos seguir, gente. Contas. Agora vem o tal da conta. Você que já me acompanha, já vem me ouvindo aí sobre conta e tal. Acredito que você tenha pesquisado, né? Pesquise lá, não fique só dependendo aqui do professor, de alguém, não. Você é independente, você pode aí, né, estudar sozinho. Evidentemente é o que você está fazendo, né? Provavelmente você é um cara aí que, né, curte estudar, curte, né, compartilhar e buscar conhecimento. Então, seja bem-vindo aqui ao que a gente ama fazer, ao que a gente gosta e faz com carinho. Conta, vou falar sobre contas. Certo que a conta refere-se, né, a um objeto, digamos, a um meio no qual a gente possa registrar informações contábeis, né? Tá aí, essa conta ela tem que ser pontual, ela tem que ser específica sobre cada coisa, ou sobre um grupo de coisas, né? Então ela revela tanto aumento, aqui eu estou riscando, quanto diminuição no ativo e no passivo, porque ela é um meio de registro contábil, que remete, implica a controle, evidentemente. Lembra dos 4 pilares da administração? Organização, que refere-se à ordem. Planejamento, ou seja, a ordem, a organização. Então você, né, tendo um meio, um mecanismo para controle, que te revele, que te mostre, que te registre diminuição e aumento, ou seja, flutuação, tanto no ativo quanto no passivo. E nesse cara também aqui, ó, no patrimônio líquido, é um mecanismo de controle, né, que implica em ordem. Opa, e te dá sentido, te dá direção. O alvo a ser seguido, lembra? Então, necessário é. Tá, e o que é essa tal dessa conta? Aqui no nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto. Simples assim, registro de componentes contábeis. Tá, e esse registro de componentes contábeis, que você já sabe o que é. Como que ele funciona? Como se procede? Como se faz? Bom, toda movimentação, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser de forma devida, registrada. Senhores e senhoras, lançadas. Tá, e esse, né, registro de elementos, de componentes contábeis, onde se lança devidamente, ele serve para quê? Bom, qual a finalidade dele? Representar a tal variação, né? Esse aumento aqui ou diminuição em quem? No tal do ativo, no tal do passivo, ou então desse camarada aqui, o tal do patrimônio líquido, que ocorre através, né, em detrimento de um fato, ou seja, uma ocorrência, um acontecimento, que implica, que gera, que provoca no patrimônio.
de forma, né, geral. Então, senhoras e senhores, dando sequência aqui, eis o exemplo aqui de uma conta, né? Ela, fisicamente, por assim dizer, hoje, né, evidentemente que aquilo ali pode ser uma espécie de formulário físico, né, papel, mas hoje em dia, né, já há muito tempo, essa conta ela pode estar expressa, pode estar, né, sendo realizada de forma eletrônica. A gente está aí já há algum tempo, né, caminhando, correndo, que seja, na Revolução 4.0, a Revolução Industrial. Já passamos por 3, agora a gente já está aí, ó, já há algum tempo, na 4ª, isso daí, ó, não é nada de novo. Então, registrar de forma eletrônica, registrar de forma a minimizar, pelo menos, a quantidade de papel utilizada, por assim dizer, ou até mesmo eliminar, né, a quantidade de papel. Mas eis, enfim, aqui uma configuração, aqui, o que é realmente, né, de forma física, que seja uma conta. Aqui você tem o título dessa conta, nesse campo, o código dela aqui, a ser preenchido, e você tem aqui os campos também a ser preenchidos nas colunas de data, a data daquele fato, daquela ocorrência, né, o destino, ou então de onde vem, aqui no campo de, ou seja, a origem, lembra lá? Origem, débito refere-se, ou melhor dizendo, né, a origem, de onde vem, não é isso? Ou para onde vai? Vou chegar lá, vou chegar mais à frente, vou deixar você pensando aí um pouco. O débito, o crédito. Aqui, ó, nessa coluna, a relação débito-crédito, no que ele vai se revelar? Ou ele vai ser crédito, né, ou ele vai ser débito. O saldo que vai se apresentar lá, o saldo vai estar se referindo ao elemento que você, né, ao cara que você representou aqui, que você registrou. Então, independente do valor que esteja lá, ou ele vai ser crédito, não, independente do valor que esteja aqui, ou ele vai ser crédito, ou ele vai ser débito. Para cada conta, deve existir uma ficha do razão. Que razão é esse? Que camarada é esse que tal do razão? Também refere-se a registro. Registro de quê? De elementos do ativo, do passivo e também do PL. Ele funciona da seguinte forma, ó, você agrupa tais elementos que sejam, né, parecidos, semelhantes, numa mesma conta, nessa conta aqui, ó, você vai ter o título dela, exemplo, materiais, terrenos, contas a pagar, contas a receber, caixa, a conta caixa. E você vai ter essa nomenclatura aqui, ó. Você vai ter esse formato aqui para preencher ali, registrar contabilmente, ok? E para que serve? O seu objetivo. Ele vai representar a dinâmica, ou seja, um movimento nos lançamentos a débito e a crédito. Então, ele vai revelar o movimento, a dinâmica, nos registros a débito e a crédito. Ou seja, aumento, aqui destacado em vermelho, ou diminuição. Ok, senhoras e senhores? Um exemplo, então, de codificação, né? Porque você tem que preencher o código aqui, né, na conta. Você tem alguns exemplos aqui que a gente pode demonstrar. Lá nas contas do ativo, a gente tem contas do ativo, tá? E contas aqui também do passivo. Eis os códigos do seu lado, né, direito, para quem assiste o vídeo, porque para mim está do lado esquerdo. Para você está do lado direito aí, está de frente para o vídeo. Eu tenho contas do ativo, como caixa, contas a receber, materiais e terrenos. Por exemplo, à esquerda você tem aqui seus respectivos, melhor, à esquerda não, à tua direita. Você tem os respectivos códigos. No passivo, a gente tem o exemplo da contas a pagar. Patrimônio líquido, capital. Lembra? Capital, gente. Capital, situação líquida, patrimônio líquido. Enfim, ali a gente tem o código específico desses caras. Razão. Um exemplo de lançamento, né, que a gente fala aqui, ó. Que cada conta deve existir
Para cada conta deve existir, então, uma ficha do razão para esses registros contábeis que remetem, né, que significam, bem dizer, ordem, organização e que implicam, que geram, produzem, dá condições de se controlar, de se ter controle, para que se tenha uma direção, rumo a ser tomado, o alvo a ser conquistado. 4 pilares da administração. Por conseguinte, se tornar viável as demais formas de planejamento que têm por base ou dependem de ordens, de organizações, de controles como esse, registros contábeis, né? Como viabilidade, né, econômica de um projeto, seja ele de qual natureza for, enfim, N fatores, até mesmo aquisição de financiamento, né, o contador ele faz uma análise, ou não só o contador, o contabilista que seja, mas ali o diretor, o gerente de posse ali da equipe que fornece informações, ou ele próprio busca e analisa informações contábeis, ele consegue chegar a um denominador comum, ou seja, através do censo, da direção, ele consegue, por meio desses registros, desse mecanismo de controle, ele consegue tomar decisões, ou seja, para planejar, né, bem dizer, um financiamento, uma aplicação de investimento que seja, com base em informações contábeis. Ele enxerga ali a saúde financeira, inclusive, da entidade empresarial, ok? Razão, aqui, aí eu peguei o livro caixa. Tem o seu código devidamente preenchido no lado direito, que você não está vendo, ok? Que é onde está o vídeo aqui, ó. Então ele tapou. Mas aí você pode retornar aqui. Tem um código ali, ok? Mas enfim, o que vai importar aqui, não que não importa o código, mas o que eu quero, né, trocar com você, o que eu quero aqui compartilhar com você, é o funcionamento, essa dinâmica aqui, e principalmente entendimento. Para você entender, você tem que enxergar o que está acontecendo ali, qual o fenômeno ali, o que está rolando, né? Essas informações são o quê? Esse valor aí de 12 mil, que é um valor de exemplo, ele significa o quê? Ele remete ao quê? Por que ele está no campo de débito na conta caixa e por que ele está no campo de crédito na conta capital? Você vai entender isso agora, se você, porventura, não tem esse conhecimento. Talvez você já acompanha, já conhece. Que bom. Então você tem a data da operação, aqui é um exemplo, né? 15 de junho, por exemplo, 2018. Ou seja, se é 15 de junho de 2018, você está assistindo aí por essas datas, então está recém-gravado. Operações, está lá, a capital, ou seja, destino. Lembra lá? Destino. Não é a senhora do destino a novela, não. É o destino desse capital, desse recurso aí. Está indo para onde? Para onde que ele vai? Está dizendo aqui. Está indo para o capital. Ok? Está indo para o capital. Beleza. Então eu estou inserindo um débito na conta caixa. Porque eu estou tirando da conta caixa para destino, ou seja, enviando, transferindo, jogando, por assim dizer, enfim, entre outras palavras e sinônimos, para você entender o que está rolando ali, né? Talvez alguém quem me assista aí, pô, mas o cara não está dizendo muito termo técnico, ou então o cara diz termo técnico, mas pô, brinca e tal, fala outros termos. Meu amigo, o seguinte, talvez muito termo técnico é falar grego ou hebraico para quem é leigo. Então não adianta, você precisa, né, usar de didática, de pedagogia, para que a galera entenda. A galera, as pessoas. Né? Então você vai me ouvir aqui sempre ou dizendo termo técnico ou tentando brincar um pouco, né, gente? Porque, convenhamos, eu não sou muito cômico não, né? Mas você está me ouvindo aí. Continua aí, não me abandona não. Vem embora comigo. Né? Mas eu quero poder, né? Eu quero transferir, eu quero que isso seja inteligível para você. Porque não é nada de difícil, entendeu? As pessoas se complicam aí. Muitas vezes o termo técnico, só muito formal, fica meio um saco de se entender, né? Já viu aquelas aulas de matemática onde, né, o professor é muito
fechadão, nada didático, enfim, sabe muito, o cara é um crânio, é mestre, é um gênio, mas não consegue transmitir, não consegue ensinar, e não tem efeito, porque o grande barato da coisa é o aluno aprender. Então, é o aluno entender o que está acontecendo. Então, existem formas de você exercer didática e pedagogia, ok? Galera, professores aí que me acompanham, certo? Então, amo vocês aí, meus parceiros de profissão. Vem comigo, não me abandona não. Ó, então, tirei lá da conta caixa. Então, a conta caixa, ela assume o direito de receber esse valor aqui, que é um valor de exemplo, pode ser qualquer valor ali, tá, gente? Eu coloquei aquele valor como exemplo. Então, a conta caixa recebe o direito de receber de quem? De quem? Dessa conta aqui, ó, do capital. Por quê? Teve origem na conta caixa, nessa data aqui. A data é o menor dos problemas, pode ser qualquer data. O lance é você entender esse panorama aqui, esse movimento, essa dinâmica, o que está rolando, o que está acontecendo aqui, senhores. Teve origem no caixa, então o capital ele assume um crédito, ou seja, esse crédito aqui não é direito, esse crédito aqui, senhores, esse crédito aqui que eu estou circuncidando, não, que eu estou circulando, melhor dizendo, que eu estou aqui rabiscando, é o que a conta capital tem que pagar para a conta caixa, senhores. Percebe? Está percebendo o que está rolando ali? O que está acontecendo? O fenômeno que está acontecendo ali? É isso, é simples, não tem nada de difícil. Nada de difícil. Nada, não tem nada de difícil. Não tem nada de complicado. Você que talvez aí caiu de paraquedas, está estudando aí para contabilidade aí na faculdade, no curso técnico, sei lá, enfim, ou concurso que seja. Aí você acha complicado, o livro é muito técnico, é muito não sei o quê. Olha só, não tem nada de difícil, não tem nada de complicado. O entendimento ele é claro e fácil. Né? Vou repetir. A origem foi na conta caixa. De lá foi retirado esse valor, seja o valor qual for. O valor que está ali é um valor figurativo, é um valor de exemplo. Ok? E a conta capital, para quem foi destinado esse valor, esse recurso que seja, assume então o que? O crédito. Entendeu que os conceitos, os significados da palavra crédito e débito aí fora, lá fora, é diferente do significado contábil, que aqui ele está assumindo uma obrigação para com a conta caixa. Aí na relação débito e crédito, evidentemente, aqui, ó, no tocante à conta caixa, para ela, esse saldo aqui, ó, é um saldo de débito, que ela tem a receber da conta capital, lá do capital. Então, evidentemente que a relação débito, crédito, para a conta capital, só pode ser crédito, porque ela assume uma obrigação para com a conta caixa. Certo, senhores? Então, vamos dar sequência. Então, senhores e senhoras, repetindo, não tem nada de difícil. Você que caiu de paraquedas aí, estudando para a prova, para o concurso, para a faculdade, para o curso técnico, que está aí embaralhado com os livros, eu não entendo o que é débito, o que é crédito, está uma confusão só, e o professor é muito técnico, que eu não estou conseguindo entender, meu Deus do céu. Agora você está entendendo. Meu amigo, minha amiga, olha só isso. É muito simples, hein? Sem desmerecer, tá? Meus amigos professores, meus companheiros de trabalho. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Conta caixa, recapitulando para a gente poder passar então o tópico. Conta caixa, então, para a gente, né, recapitular de forma rápida e passar o tópico. Ela, então, assume o direito de receber de quem? Da conta capital. Porque o destino foi para o capital. Desse valor aqui, desse recurso. Então, a relação débito-capital revela-se débito com esse saldo aqui. Evidentemente que o saldo
em relação à conta de destino, capital, revela-se crédito, porque assume um crédito, assume uma obrigação para com a conta caixa, ok? Então, seguindo, porque teve origem lá na conta caixa. Seguindo. Débito e crédito. Razonete. O razonete é um meio de uma forma de registro que tem um formato em T. Em muitos termos, também muitos contadores e contabilistas utilizam o termo conta em T. Você pode usar o termo razonete. No razonete, como que funciona? Como se faz? Qual o procedimento lá no razonete? Bom, evidentemente serve para o registro contábil. Organização, lembra? Ordem, que implica em produz controle, tomada de decisão em seguida para o planejamento. Evidentemente atingir o rumo, o azimuth, as metas empresariais na entidade. Você tem o título da conta, aqui no campo superior. Aí você tem no lado o débito e você tem no outro lado o crédito. Ou seja, no teu lado esquerdo, né? Aqui o meu desconsidera, para mim é o direito, mas para você é o esquerdo. No teu lado esquerdo é o lado do débito, ok? E no teu lado direito é o lado do crédito. Então o lado do débito é o lado daquilo que você tem direito. Os bens. Aquilo que você tem a receber, por exemplo. No lado de crédito é o lado das obrigações. O lado daquilo que você assume como responsabilidade para arcar em termos de pagamento para com fornecedor, por exemplo, para com terceiro, seja quem for. Então, lançamentos a débito, você está debitando uma conta. E, evidentemente, lá no lançamentos a crédito, você está acreditando numa conta. Isso vai implicar na flutuação, lembra da flutuação que eu digo? No aumento ou diminuição, no passivo ou no ativo. Aqui geralmente a gente vai trabalhar mais falando sobre o ativo. Então, a gente vai descrever alguns cenários ali, vai apresentar de forma prática, aí no discorrer da aula, né, mais para frente, essa flutuação. Fazendo, evidentemente, a minha intenção é que você entenda o fenômeno, ou seja, o que está acontecendo ali. A flutuação que está acontecendo. Está flutuando para cima, está flutuando para baixo. Né? Lá na física, na lei de Arquimedes, tem a flutuação positiva e negativa. Então, você, fazendo aqui uma analogia, você vai ter essa flutuação, você vai ter essa variação, você vai ter a diminuição ou o aumento no ativo, que na realidade implica na diminuição ou aumento no passivo também, no próprio patrimônio líquido. Mas a gente vai trabalhar só com um elemento, né, um componente que é o ativo. Mas você, evidentemente, vai ter subsídio e condição de entender a flutuação no passivo e no patrimônio líquido através da flutuação que ocorre, né, seja aumento, seja diminuição, no ativo. Então, o débito total se revela dessa forma, você consegue entender isso expressamente, que o débito total, ok? Menos o crédito total, revela-se, resulta-se no saldo. Então, a diferença algébrica entre esses caras, você encontra o saldo. Então, o saldo é quem? O saldo é a diferença algébrica entre o débito total e o crédito total. Certo? Então, vamos à sequência. Bem, senhores e senhoras, lançamentos a débito e a crédito. Aumento, lembra? Eu sempre falo, já falado nisso. A flutuação, aumento ou diminuição. Nesses caras aqui, no ativo, no passivo e no tal do patrimônio líquido, ok? Registro, friso sempre essa palavra. Registro, ordem, controle, organização. Contas do ativo, contas do passivo e contas do patrimônio líquido. Então, sempre devem apresentar saldos. Quando refere-se a contas de ativo, né, evidentemente, os saldos devedores, o ativo ele te remete ao quê? A direitos, a bens. Como já falado antes. Contas do passivo, refere-se, ou seja, ao contrário, né, lá do ativo. Então, se é o contrário do ativo, é credor. Refere-se às obrigações. E o patrimônio líquido? Preste atenção. Acompanhe a leitura. Quando o negativo ocupa o lado esquerdo. Tem que se atentar para esse detalhe. Porque no ativo e passivo você tem configurações precisas. Lá no patrimônio líquido ele depende. Né? Digamos assim,
né, fazendo uma analogia, o ativo e o passivo é como que está no eixo X, né, lá nas funções. É o termo independente. O elemento independente, são os elementos. Agora, o patrimônio líquido está no eixo dos Y. Está no eixo do Y, das abscissas. Depende do valor que está em X. Então, é a variável dependente, né, fazendo essa analogia. Então, quando o negativo ocupa o lado esquerdo, está aí destacado em vermelho. Quando o positivo, ó, acompanha. Quando o negativo ocupa o lado esquerdo. Quando o negativo ocupa o lado esquerdo. Quando o positivo ocupa o lado direito. Ok? Isso aqui é vital compreender. Então, vamos seguir. Dando sequência ainda nos lançamentos a débito e a crédito, um resumo aí dessa dinâmica, ou seja, dessa movimentação, né, no que tange o débito, aqui está faltando, né, uma letra B, evidentemente, e no crédito aqui que está certinho. Contas. Você tem ativo, passivo e o patrimônio líquido. Tá. Quando você lança a débito e a conta é uma conta do ativo, implica em aumento. Contraponto, né? Contrapartida, se você lança a crédito uma conta de ativo, significa diminuição. No passivo e no PL, implica em diminuir o lançamento aqui, ó, a débito, e implica em aumentar no lançamento a crédito. Esse, digamos assim, é o resumo dessa movimentação, dessa dinâmica no tocante a lançamentos a débito e a crédito, né? Então, quando você lança, né, em contas do ativo, por exemplo, a débito, implica em aumento. Contrapartida vai implicar, então, diminuição lá no lado do crédito. E como vocês podem enxergar, visualizar, para o passivo e para o PL, funciona de forma contrária. Bem, senhores, continuaremos então na próxima aula e eu quero falar sobre, mais a fundo. Vai ser uma aula prática, tá, gente? Então, vou encerrar essa aula teórica aqui, poder falar mais a fundo, de forma bem, né, didática, bem precisa, de forma que você compreenda bem, né, visualizando ali a planilha de controle ou tabela que você preferir, utilizando o mecanismo de controle para lançamento contábil, para fim de controle, para fim de tomada de decisão mais à frente. Enfim, eu acredito que você vai aí gostar da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre lançamentos a débito e a crédito agora na prática. Passamos a teoria, na prática a gente nos vemos lá, ok? Então, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Dá um clique lá no sininho para você receber as nossas notificações. Um grande abraço aqui do professor Thiago Jesus. Até mais.